Paz do Senhor Jesus, querido irmão, minha querida irmã. Estamos no nosso canal mais uma vez aqui para trazer uma palavra ao teu coração. Conectados em Deus. Não perca a sua conexão em Deus. Temos falado isso. Vai ser tentado. Vamos ser tentados a perder essa conexão. As bandejas virão. As lutas serão grandes. Mas vamos nos manter firmes. Amém? A palavra de Deus diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Não é assim? Então vamos nos manter firmes em Deus. Ainda que as tentações sejam grandes, ainda que as lutas sejam grandes, vamos nos manter firmes em Deus. Essa é a palavra para mim e para você nesses últimos dias. Eu queria convidar você que é membro do canal a compartilhar essa mensagem, divulgue essa mensagem nas redes sociais, Facebook, no WhatsApp, onde quer que você puder, esteja compartilhando essa mensagem, abençoando outras pessoas também. E você que não é membro do canal, vai lá, e se inscreva no nosso canal. Não esqueça de deixar o like, o joinha, para estar abençoando o canal do pastor Fortunato Luiz. Amém? Quero orar com você nessa hora. Vamos falar com Deus. Pai bendito, Pai amado, eu quero colocar a vida dessa pessoa que me acompanha nessa hora em Tuas mãos. Eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, que o Senhor venha de encontro a cada vida, meu Pai, que está nesse exato momento, passando por dificuldades, lutas, acusações, passando por difamação, pessoas que estão sendo apedrejadas, Pai, que já não aguentam mais tamanha luta, tamanha dificuldade, Senhor. Dê força ao Teu filho, dê força à Tua filha para permanecer de pé, Pai. Vai visitando agora essa casa. Vai jogando por terra agora tudo aquilo que tenta roubar a paz dos teus filhos. Todo espírito de enfermidade, de confusão, de contenda, venha cair por terra em nome de Jesus. Vai tocando agora, Deus, do alto da cabeça a planta dos pés dos teus filhos. Abençoa-os de forma poderosa e grandiosa. Entrega a vida dos teus filhos em tuas mãos, para que a tua presença se manifeste na vida do teu filho, que te clama e que te busca, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu querido e minha querida irmã. Vamos estar falando sobre um personagem muito importante na história bíblica. Eu queria falar sobre José. José, que foi vendido pelos seus irmãos, foi escravo no Egito, e agora José estava sob os cuidados de Potifar. Capítulo 39 de Gênesis diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda dos egípcios, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, presta atenção nisso aqui, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar, presta atenção nisso aqui, vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo quanto ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. A confiança de Potifar em José era muito grande. Colocou nas mãos dele a responsabilidade de cuidar de toda a sua casa. Versículo 5: desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. Não por amor a Potifar, por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou nas mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia além do pão que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. A confiança era muito grande. Ele confiava em José, porque ele via em José o que? Diferente, um homem de Deus. A palavra do Senhor continua no versículo 7 do capítulo 39 de Gênesis. Aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor, mulher de Potifar, pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: teme-me por mordomo do meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher.
Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender os negócios e ninguém dos que da casa se achava presente. Ninguém estava em casa, então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Olha o que a mulher de Potifar vai fazer, aproveitando que não tinha ninguém em casa. Versículo 12 do capítulo 39, ela vai dizer: deita-te comigo. Ela pegou pelas vestes e lhe disse: deita comigo. Porém, deixando José as vestes na mão dela, saiu, fugindo para fora. Vendo ela que fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-me o meu marido, este hebreu, para insultar-me. Veio a mim para deitar comigo, mas eu gritei em alta voz, ouvindo ele que eu estava gritando. Deixou as vestes e saiu correndo, fugiu. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras da sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira: me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou na prisão. Olha o contexto da história de José. José já tinha passado por um momento onde foi lançado pelos seus irmãos, num buraco, numa cisterna, foi vendido como escravo para o Egito, maltratado. José, agora ele me chega na casa de Potifar, que comprou ele, e agora ele, como um homem de Deus, tudo que ele fazia prosperava. Então Potifar, ele vai colocar grandes responsabilidades para cima de José. José, em todo momento, ele honrou a confiança que Potifar colocou nele. Um homem conectado com Deus é um homem que está sempre linkado em Deus. É um homem que as pessoas podem confiar. O homem que está conectado com Deus, ele não quer levar vantagem das coisas. José estava ali honestamente trabalhando para Potifar. Potifar confiava cegamente em José, mas chegou um determinado momento que José ele foi tentado. Todos os homens de Deus, todas as mulheres de Deus que estão conectados com Deus vão ser tentados. Se você ainda não foi tentado, você será tentado. Você precisa dar uma resposta para essa tentação. Quando você está conectado em Deus, a melhor resposta é como a José deu. A resposta de José foi o quê? José ele fugiu. José ele poderia muito bem ter feito, com a mulher de Potifar, ter deitado com a mulher de Potifar, ter cometido ali um adultério com a mulher de Potifar, ter pecado. Talvez ninguém ficaria sabendo, talvez morreria ali aquela situação, mas José, ele preferiu não fazer tal coisa. A Bíblia diz que José, ele foge, e as vestes de José ficam na mão daquela mulher que agora vai acusar José de ter deitado com ela, de ter assediado ela. José é inocente, agora ele vai preso, ele vai para a prisão. Mas mesmo assim Deus era com José, e a gente sabe o resto da história. Naquela prisão Deus, ele honra José. José é um grande homem, interpretador de sonhos, e até mesmo na prisão, a chave da prisão, irmão, ficava com José. José, ele não deixou, mesmo diante daquela situação, de estar conectado em Deus. Mesmo na prisão, José estava conectado em Deus, e Deus honrou ele, ao ponto de determinado tempo, ficou algum tempo na prisão, José ele sai, e agora José ele sai honrado, para ser honrado, e José agora ele vira ali o segundo homem do Egito. Faraó promove José. José interpreta o sonho de Faraó, e José agora, é colocado como
uma das cabeças pensantes do Egito. Eu quero dizer para você, querido, ainda que as bandejas venham, se mantenha firme. As acusações vão vir contra você, as calúnias vão vir contra você, mas se você estiver em Deus, fique despreocupado. José passou pela prisão, mas Deus estava com José, porque José não perdeu a conexão com Deus. Muitas acusações vão vir contra você, mas se mantenha conectado com Deus, e Deus vai honrar você da mesma forma que honrou José no Egito. E o final da história nós sabemos o que aconteceu com José. O grande homem do Egito era José. Tudo que ele fazia prosperava. O homem que está conectado em Deus, tudo que faz prospera. E aonde você estiver, a bênção estará com você. E as pessoas vão poder dizer, verdadeiramente esse é um homem de Deus. José, ele abriu mão, sabe, da bandeja que estava, na frente dele. Talvez aquela mulher de Potifar não era uma mulher qualquer, era uma mulher muito linda, muito bonita, mas ele, não quero cair nessa, não quero, provar dessa bandeja. E Deus, ele vai honrar José. Deus não impediu José de ser preso, mas José, mesmo dentro da prisão, foi honrado. Lá dentro, Deus não impediu José de ser preso, mas Deus esteve com José na prisão e ali abençoou a vida dele de forma grandiosa e tremenda. Depois que ele sai daquela prisão, ele sai honrado para ser o segundo homem do Egito depois de Faraó. Amém, querido? Então não perca a sua identidade, não perca a sua conexão, não perca as bênçãos do Senhor por uma bandeja do inimigo, por uma bandeja de Satanás. Você pode estar no Egito, mas o seu coração precisa estar em Deus. Amém? Mesmo no Egito, o coração de José estava em Deus, ele honrou Deus com a sua atitude. Eu queria orar por você que está passando por um deserto, que está passando por uma dificuldade, e Deus, ele vai ser contigo, Deus, ele vai te honrar. Amém? Pai bendito, Pai amado, eu quero colocar a vida dos teus filhos e filhas diante do Senhor. Mesmo como José foi caluniado, mesmo como José foi, Senhor meu Deus, assediado, mesmo como José, Pai, que ele passou por tantas dificuldades, mas mesmo assim se manteve conectado. Que nós não venhamos perder a nossa conexão com nenhuma bandeja de Satanás, com nenhuma pombagira dos infernos, Pai querido, Pai amado. Que nós possamos manter a nossa conexão firme, Senhor meu Deus, com o Senhor, Pai. Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, a oração que Jesus nos ensinou. Que o Senhor possa, Senhor, dar força para que teus filhos se mantenham firmes na tua caminhada e na tua presença. Abençoa cada irmão, cada irmã que nos acompanha nessa hora. Vai de encontro a cada lar, a cada casa, e abençoa os teus filhos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua casa em nome de Jesus. Amém.